Um bom dia, quer dizer, o melhor dia à amada do Senhor Jesus. Hoje eu venho para explicar o que Nicodemos conversou com Jesus sobre o novo nascimento. E claro que quase ninguém entendeu quando Jesus de Nazaré falou: é necessário tu nascer de novo. Mas Nicodemos não entendeu. Mesmo sendo mestre em Israel, Nicodemos não entendeu, porque na realidade ele não tinha que entender, porque não era para ele o que Jesus estava falando. Como que pode uma pessoa voltar a viver, nascer de novo? Aí Jesus explicou, falou com ele, mas mesmo ele sendo mestre em Israel, ele não entendeu. Então vamos dar a leitura para vocês entenderem o que Nicodemos escutou e não entendeu, e agora vou falar para vocês entenderem. João, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Abençoados, vocês peguem a tua Bíblia e analisem, olhem, analisem bem. Da leitura, exercita a tua mente. Não se leve por qualquer coisa que pessoas falam. Você é inteligente, você tem a inteligência. Papai Deus te deu esse espírito. Vamos ler. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, um homem importante entre os judeus. Este foi a Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Nicodemos, na verdade, na verdade te digo. Quando Jesus está falando na verdade, ele está falando uma manifestação. Mais para frente, olha só como ele fala, pessoal. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele falou: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos estava vivo naquela época. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Acaso pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: olha, Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você só pode entrar no reino de Deus se você nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne, não adianta. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é espiritual é espiritual. Não te maravilheis do que te digo, necessário vos nascer de novo? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele não sabe nem para onde vem nem para onde vai. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu é mestre em Israel e nem conheces essas coisas?
Na verdade te digo, que nós falamos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não recebeis o nosso testemunho. Se vos falei das coisas da terra, porque ali ele estava falando coisas da terra, porque ele não podia falar coisas espirituais com eles, porque se eles não creram em coisas terrenas, como que vai crer nas coisas celestiais? E não creste. Como creste se vou falar das coisas do céu? Ninguém, olha só, agora, ninguém subiu ao céu, ninguém subiu ao céu, senão o, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quer dizer que o Filho do Homem desceu, depois subiu de novo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também tem que ser levantado o Filho do Homem. O Filho do Homem tem que ser levantado. Tinha que ser levantado novamente o Filho do Homem. Subiu ao céu. Jesus de Nazaré subiu ao céu depois que foi crucificado. Mas agora ele tinha que ser levantado de novo para te explicar as coisas. Para que todo. Por quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você ter a vida eterna, você tem que crer no que o Filho do Homem está te dizendo. Você se lembra que perguntaram a Jesus quais obras que nós temos que fazer? Ele falou assim: ó, a obra é essa, que tu crês. Tu crês? Então, todo aquele que crê no Filho do Homem não pereça, mas tenha a vida eterna. Para você ter a vida eterna, você tem que crer no que o Filho do Homem está te falando. Se você não crê no Filho do Homem, você não tem a vida eterna, porque para você ter a vida eterna, tem um caminho. E é o caminho, a verdade, e que leva à vida. Vamos a Gálatas 5. Não, João 4. Vamos para João 4 que eu vou explicar mais a vocês. João 4, versículo 7. Que eu vou te explicar da água. A água que Nicodemos, quando Jesus de Nazaré falou da água e do Espírito, eu vou te mostrar o que é a água que ele estava falando a Nicodemos. E Nicodemos não entendeu. João 4, versículo 7 ao 24. Vamos tomar a leitura? Entenda, abençoado. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus disse-lhe: dai-lhe-me de beber, porque seus discípulos foram à cidade comprar comida. Então disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicam entre si. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria a água viva. Olha a água que Nicodemos, que Jesus falou para Nicodemos, a água viva. Entenda, abençoado. Use o Espírito que está em ti. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? Acaso tu é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: todo que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se converterá nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Essa é a água de Nicodemos.
que Jesus estava falando para Nicodemos, da água e do Espírito. Agora me entendam bem, pessoal. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Isso aqui, abençoado, tu vai entender agora o que eu vou te falar. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem aqui. Ele mandou e sair, ele já está testando ela e para explicar a ela o que é água viva. Notem bem, abençoado, ele está testando ela. Olha só o que ele vai dizer. A mulher respondeu, aí a mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tu tens não é seu marido. Aí ele falou: isso sim, isso tu disseste com verdade. Isso tu disseste com verdade. Porque ela só vivia da mentira, abençoado. Ela vivia errada. E ela mentia. E ele falou assim: não, olha, isso aí você disse com verdade. E isso tu disse com verdade. Deixa eu ver aqui. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que onde se deve adorar? Tu viu Jesus falar isso aqui com ela, abençoado? No resumo, tu viu Jesus falar isso aqui com ela? Não viu. Isso aqui é uma parábola, abençoado. Isso aqui é para você entender como que tu deve adorar o Senhor. Como Nicodemos, ele falou, ó, Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino do céu. Mas se você começar a andar nesse rumo, você nascer dessa água e desse Espírito, você está no reino dos céus. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora está chegando e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Os judeus sabiam. Os judeus sabiam o jeito, mas eles preferiram a iniquidade. Eles preferiram adorar a criatura de que o Criador. Mas a hora chega, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais adoradores que o adorem. Deus é espírito. E o que o adorem é necessário que adorem em espírito e em verdade. Qual é a verdade? A água viva, abençoada. É a luz. A verdade é a água. É a luz. Está me entendendo, abençoado? Esta é a água que veio neste tempo, que Jesus de Nazaré não poderia explicar a Nicodemos, porque se ele estava explicando coisas da terra, como que ia crer se Jesus explicasse as coisas celestiais, que agora está sendo explicada? Vamos a Gálatas 5? Vamos ver mais aqui, Gálatas 5. Gálatas 5. Gálatas 5, do 7 ao 14, abençoado. Então, Gálatas 5, versículo do 16 ao 25. Olha agora o espírito que Jesus de Nazaré estava falando para Nicodemos.
Digo, andai em espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne. Porque o desejo da carne é contra o espírito, e o espírito é contra a carne. E estes dois se opõem entre si, para que não faça o que queres, que do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, é evidente: adultério, fornicação, impureza, laxívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia. Se um homem abençoado, tu tem que deixar isso tudo. Explosão, ira, você tem que deixar isso. Tem que deixar isso tudo: ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, abençoado. Tu não pode ter inveja mais de ninguém. Tu tem que andar em espírito, abençoado. Olha, homicídio, bebedices. Como que tu pode andar em espírito vivendo em bebedices? Não, tu tem que deixar isso tudo, abençoado. Tem que deixar isso tudo. Orgias, coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos advirto, como já vos preveni antes, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Abençoado, você não pode herdar o reino de Deus se você pratica essas coisas. Não tem como você agradar a Deus fazendo essas coisas, abençoado. Tu tem que deixar isso tudo. Não adianta. Ó, mas o fruto do Espírito, olha só, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andamos em Espírito. Se nós estamos vivendo o reino do Espírito, vivemos em Espírito. Tu não pode andar segundo a carne, abençoado. Você tem que deixar tudo isso. Senão, Deus não se agrada e você vai caminhar para a morte, abençoado. Não adianta. Vamos a Efésios 4? Efésios 4. E vamos ver mais algumas coisas. Efésios 4, versículo 17. 17 ao 25. Olha agora Paulo explicando. Paulo está explicando. Já pegou, abençoado? Vamos ler. Isso, pois, digo e testifico no Senhor, que não mais andeis como andam os gentios, que se comporta pela vaidade de sua mente, e tendo o entendimento obscurecido e excluído da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, o qual, depois de perderem toda a sensibilidade, entregaram-se à laxívia, cometendo com avidez toda a classe de impureza. Mas vós não tendes aprendido em Cristo, assim em Cristo. Se em verdade tendo ouvido dele, tendo sido ensinado nele, segundo a verdade que está em Jesus. Tem uma verdade que está em Jesus, que só ele sabe. Só Jesus sabe dessa verdade. E que, quanto ao trato passado, despojeis desse velho homem, que está corrompido segundo os desejos enganosos. Esse homem está corrompido, pessoal. Não adianta, esse homem não herda o reino de Deus. Mas renoveis no espírito de vossa mente. Vos revestis do novo homem, abençoado, criado à semelhança de Deus, na justiça
e na santidade da verdade. Por que eu estou falando para você andar em verdade? Porque essa santidade que vem de Cristo é a santidade da verdade. É o único jeito de você se santificar com a verdade. É ser uma santidade abençoada. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois que somos membros um do outro. Está aí, abençoado. Tu tem que nascer de novo. Se você quer andar no reino de Deus e viver o reino de Deus, tu tem que nascer da água e do Espírito. Tu tem que nascer da verdade, que é a luz, e viver em espírito. Andar em espírito, abençoado. Tu não pode andar como o curso desse mundo. Tu não pode andar conforme as pessoas estão andando, abençoado. Que o inveja um do outro, iras, contendas, brigas, falando mal de um, falando mal de outro. Deixe isso tudo, abençoado. Você tem que estar como um morto. Morre para este mundo, abençoado. Tu tem que morrer para as coisas desse mundo. Tu não pode viver conforme este mundo está vivendo. Tu lembra quando Jesus falou? Quando eu estava no mundo com eles. Jesus estava no mundo, mas ele não estava vivendo conforme as coisas do mundo. Ele não estava vivendo conforme as pessoas estavam andando. Então, tu tem que deixar as coisas desse mundo, abençoado. Olha, o reino de Deus é justiça, verdade, amor ao próximo. Pare de fazer coisa errada, abençoado. Olha, deixe de coisa errada para lá. Olha, aquele que roubava, não rouba mais não. Olha, a ira de Deus está presente. Vai morrer muitas pessoas, vão deixar de existir, abençoado. Aquele que não andar na verdade, esse será banido da terra, abençoado. Deus está julgando o mundo. Ele chegou, ele está presente com o Espírito da verdade. Ele chegou como ladrão da noite. O Espírito de Deus, a luz, a verdade, abençoado. Eu declaro que você tem entendido o que Nicodemos queria entender e não entendeu, porque não era para ele, porque isso era para ser revelado na verdade, quando viesse o Espírito da verdade. E Papai Deus está mandando que você entenda, você pegue este livro sagrado, que é o livro que está a verdade oculta. E crê. Faça a obra de Deus, de Cristo. Crê que a obra de Cristo é esta, que tu creia naquele que ele enviou, que Deus enviou. Esta é a obra. Esta é a vida eterna, abençoado. Nós chegamos aos últimos momentos. Olha, eu estou falando aqui. Eu estou falando. E não sou eu. É o Espírito da minha boca que vai falar, que vai fazer as coisas acontecer. Não sou eu. Isso aqui é a carne. Esse Espírito é o Espírito de Jesus Cristo. A carne para nada aproveita.
Mas eu declaro que você não tenha medo deste mundo, abençoado. Olha, não tenha medo de nada, pessoal. Olha, creia na verdade, faça a verdade, viva da verdade, buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Olha, não vive, não corra atrás de riqueza, abençoado. Tu vê que Paulo, ele sempre se manteve na humildade, abençoado. Ele, olha, tendo ou não tendo, ele está